Minha mãe e eu resolvemos ir para a casa da minha avó durante a época da quaresma para passar as férias. Era uma sexta-feira quando saímos. No meio do caminho, paramos em um pequeno mercado ao sair da cidade e compramos algumas coisas para levar para minha avó. Seguimos a estrada até o interior. A casa da minha avó fica em Ibiúna, no interior de São Paulo. Até que chegamos, foram 6 horas de viagem de carro, um pouco cansativo. Já era hora do jantar quando chegamos, tomamos um banho e fomos para a mesa de jantar. Estava eu, minha mãe, minha avó e meu tio, que foi morar com ela após meu avô falecer há 2 anos. Foi uma noite tranquila e cheia de conversas. Em certo momento, por volta das 8 horas, meu tio se levantou da mesa e saiu para fora, dizendo que voltaria mais tarde, pois iria na casa de um amigo. As horas se passaram até cerca de 9h30, quando fui me deitar. Comecei a ler uma revista na cama até ouvir um uivo baixo. Lembro que durante a noite, senti sede e fui até a cozinha, ouvindo barulhos do lado de fora, o que me deixou assustada. Logo meu tio entrou, meio estranho e ofegante, indo direto para o banheiro. Olhei no relógio, eram quase 5 da manhã. Voltei a dormir, e de manhã, ao ir ao banheiro, percebi que a camisa de meu tio estava no cesto de roupa, rasgada. Quando ele bateu na porta, pedindo a camisa, percebi um olhar estranho vindo dele. Fui para a mesa tomar café e comentei que havia escutado um uivo na noite anterior. Meu tio disse que provavelmente era algum lobo ou cachorro na mata, devido às criações da fazenda. Depois de realizar algumas tarefas para ajudar minha avó, fomos para o galinheiro, onde notamos a falta de algumas criações. Ao voltar para casa, por volta das 5 horas, começamos a preparar o jantar. Após a refeição, minha mãe decidiu dar uma volta de carro pela estrada, pedindo para eu cuidar da minha avó. Ao lavar a louça, fui para fora, onde minha avó estava sentada na varanda. Ela começou a contar que, nos últimos anos, coisas estranhas haviam acontecido na região. Alguns vizinhos reclamaram do desaparecimento de suas criações, e uma mulher relatou ter visto meu tio correndo nu de sua fazenda. Ela pediu para eu não contar a ele. Percebi que meu tio estava saindo novamente no mesmo horário, disfarcei com minha avó e resolvi segui-lo. Ele estava indo em direção a um milharal. Continuei seguindo até que o vi parar de longe. Me escondi com medo de ser percebida. Ele ficou parado, olhando para a lua cheia, e começou a se contorcer, parecendo estar com dor. Me aproximei devagar, e o susto foi grande quando ele se virou ao me chamar. Fiquei paralisada, minhas pernas não se mexiam ou nunca tinha visto algo assim antes. Seus olhos estavam negros, sua pele parecia derreter no corpo, mãos e pés estavam maiores. Era algo terrível. Ele começou a gritar, e eu não sabia se deveria ficar para ajudar ou correr. Ao ver seu rosto se desfazer, decidi sair correndo dali. À medida que me afastava, ainda ouvia seus gritos de dor. Continuei correndo sem parar pelo meio daquele milharal e já não sabia mais o caminho de volta. Não sabia o que fazer até que seus gritos cessaram. Foi então que ouvi aquele uivo estridente forte, que logo começou a rosnar bem atrás de mim. Era algo apavorante, e comecei a rezar enquanto corria sem parar. Tive a ideia de me esconder no meio daqueles milharais. Agachei-me ao ponto de segurar a respiração, para que ele não percebesse onde eu estava. Foi quando aquela criatura enorme, que parecia um urso com dentes enormes e mãos cheias de unhas grandes e afiadas, passou por perto. Foi então que caiu a ficha de meu tio é um lobisomem. Nesse momento, pensei que ele deveria estar indo para a casa da minha avó, e eu precisava avisá-la antes que fosse tarde.
Assim que ele passou por mim sem perceber minha presença, corri pelo lado oposto até dar de cara com uma estrada que, pelo menos, tinha luz nos postes. Segui adiante até notar um carro se aproximando. Comecei a acenar para que o carro parasse e, por sorte, era minha mãe. Entrei depressa no carro e disse para ela acelerar até a casa da minha avó, contando o que estava acontecendo no meio do caminho. Conforme eu falava, minha mãe não acreditava e perguntava o que eu estava fazendo naquela estrada naquele horário. Expliquei que havia seguido meu tio e o vi se transformar em lobisomem, alertando que deveríamos chegar rápido à casa da minha avó. Assim que chegamos, corri chamando minha avó. Ela saiu assustada do quarto, e eu disse para ela se esconder, pois meu tio tinha se transformado em um lobisomem e estava vindo para cá. Ela acabou me acalmando com um pouco de chá, dizendo que estava tudo bem e que ele não viria para lá. Colocou um pote com sal para fora das portas, trancou todas elas e espalhou sal ao redor das janelas e das portas da casa também. Assim, as horas foram passando até que adormeci no sofá. Quando acordei de manhã, estava assustada, e minha mãe estava na cozinha tomando café. No entanto, ela não acreditava em mim, pensando que eu tinha inventado uma desculpa por ter saído tarde da noite. Perguntei onde estava a vovó, e ela disse que estava na varanda. Fui até lá, e quando cheguei, minha avó estava limpando uma cicatriz no ombro do meu tio. Fiquei chocada, e ela pediu para eu me sentar, explicando o que aconteceu. Meu tio olhou para mim com um sorriso sinistro e disse até mais: Isabela. Minha avó começou a contar que não era para eu ter medo, que estava tudo bem. Após a morte do meu avô, meu tio veio para casa cuidar dela. Ele se feriu em uma noite ao voltar da casa de um amigo, lutando contra uma espécie de lobo que o feriu no ombro. Desde então, em noites de lua cheia, ele se transformava em um lobisomem, mas não atacava pessoas. Pelo contrário, cuidava de todos ao redor, garantindo que ninguém mais fosse atacado pela fera que o feriu e o transformou naquela criatura.